Sobre o Schlick, Morris Schlick. Continuação do texto do vídeo anterior, falando sobre filosofia analítica e a questão com Carnap, né? É uma questão de tipo, eles contestavam, por exemplo, a metafísica como ela é, tipo, proposições que de repente faltava uma confiabilidade, né? Bom, confiabilidade faz parte, uma palavra usada por eles, mas o que introduzia uma verificação, né? Colocava que as proposições por si só já tinham que oferecer uma prova uma prova e uma contraprova da sua eficácia, né? Então introduziram a parte da linguagem, né? E uma contestação levada meio pelo lado físico né? Comparando o mundo externo, o objeto e a sua realidade, né? Por aí. Bom, o que eu vou falar aqui é sobre um texto do Schlick, né, do livro Os Pensadores. O artigo é Positivismo e Realismo, na página 52, começando na página 52, né, o subtítulo que diz assim: que significa realidade? Que significa mundo externo? Bom, a ideia aqui eu estou passando isso por uma coisa instigante que ele fala do Kant, né? Bom, o Kant é uma quebra aí da metafísica, abrindo um leque para eles, né? Aqui eu vou colocar sobre um animal lá na África, né? O capus. Então vou ler o texto. Que na África existe o capus. Só se pode constatar observando tais animais. Entretanto, não é indispensável que a própria pessoa perceba o objeto ou fenômeno. Poderíamos, por exemplo, imaginar que a existência de um planeta para além de Netuno poderia ser concluída pelas observações de perturbações, com a mesma certeza que mediante a observação direta de um ponto luminoso através do telescópio. A realidade dos átomos fornece um outro exemplo, da mesma forma o lado oposto da Lua. Bom, a gente não observa o lado negro da Lua, né? A gente conclui, né? Isso é... Continuando a leitura. De grande importância é constatar que a ocorrência de um determinado fenômeno individual na verificação de um enunciado sobre realidade muitas vezes não é reconhecida como tal, senão o que é importante seria as regularidades, as conexões segundo as leis naturais. Desta forma, distingue-se as verificações genuínas das ilusões e as alucinações. Se afirmarmos a realidade de um objeto ou fenômeno que devem ser identificados com uma descrição, com isso afirmamos também que existe uma conexão bem determinada entre percepções e os outros fenômenos, que em determinada circunstância ocorrem certos dados ou ocorrência. Somente assim o objeto ou fenômeno é verificado e, por consequência, ele só tem sentido indicável. Também esta conclusão já foi fundamentalmente formulada por Kant, o qual ninguém acusaria de positivista. Realidade é para Kant uma categoria, e quando a aplicamos em qualquer lugar e afirmamos de um objeto que é real, com isso só podemos dizer, segundo Kant, que ele faz parte de um conjunto de percepções, conjunto que corresponde às leis naturais.
Como se vê, para nós como para Kant, e o mesmo deve ocorrer para todo filósofo que esteja consciente da sua função, o que interessa é indicar o que queremos dizer quando, na vida cotidiana ou na ciência, atribuímos existência real a uma determinada coisa. Não se trata, em absoluto, de corrigir as afirmações do dia a dia ou da pesquisa. Devo confessar que haveria de considerar louco ou rejeitaria a priori todo o sistema filosófico que envolvesse a afirmação de que as nuvens e as estrelas, os montes e oceanos não são reais, e que o mundo físico não existe, e que a parede encostada à parede deixa de existir toda vez que lhe volto as costas. Bom, ele faz uma volta lá no Kant, na coisa da coisa em si, né? Ele coloca que tipo a gente não enxerga o lado negro mas é possível, né, por descrições você concluir aquilo lá, né? Então o objeto, né, a realidade do objeto é essas nossas percepções que a gente tem com a descrição, e presumo que aí seja a coisa em si, né? Bom, esse texto mais para pontuar o Kant aí, né? Embora ele tinha um problemazinho com o Kant, né? Nessa questão do a priori. Eu vou colocar aqui no mesmo artigo Positivismo e Realismo uma conclusão, né, do Schlick e todo aquele povo do Círculo de Viena. Ele coloca aqui, conclusão. Os resultados de nossa reflexão podem ser resumidos da seguinte maneira. Primeiro, parece-me ser um núcleo justo e incontestável das correntes positivistas o princípio de que o sentido de qualquer proposição se encerra absolutamente no fato de sua verificação no dado de dado mesmo. Entretanto, o mencionado princípio raramente foi formulado com clareza dentro das referidas correntes, sendo com frequência mesclado com tantas proposições inaceitáveis que se impõem uma verificação lógica do mesmo. Se quisermos que o resultado seja justificado, deveríamos, talvez, acrescentar um adjetivo diferenciante. Por vezes emprega-se o termo positivismo lógico ou também positivismo logístico. Em caso contrário, afigurar-se-me-ia adequado à denominação empirismo consequente. Segundo, o referido princípio não significa, e tampouco segue dele, que só o dado seja real. Uma tal afirmação seria antes uma aberração. Terceiro, por conseguinte, o empirismo consequente não chega à existência de um mundo externo, mas apenas aponta para o sentido empírico dessa afirmação sobre a existência. Quarto, o positivismo ou empirismo consequente não é uma doutrina, como se não afirma, por exemplo, que tudo é como se houvesse corpos físicos independentes. Pelo contrário, também para o positivista é real tudo aquilo que o pesquisador da natureza considera real, quando esse não se opõe a filosofar. O objeto da física não é constituído por sensações, mas por lei. A formulação utilizada por alguns positivistas de que os corpos são meros conjuntos de sensações deve consequentemente ser rejeitada,
Correto é apenas afirmar que as proposições sobre os corpos podem ser transformadas em proposições de sentido equivalente relativas à regularidade natural da ocorrência das sensações. Quinto, o positivismo lógico não contradiz, portanto, ao realismo. Quem aceitar o nosso princípio fundamental deve até ser um realista empírico. Somente existe contradição. Este é o 6. Somente existe contradição entre o empirista consequente e o metafísico. Contradição esta não maior com referência ao metafísico realista do que com referência ao metafísico idealista, sendo que o primeiro foi identificado em nossas exposições como realista, entre aspas. Sétimo, a negação da existência de um mundo externo transcendente seria uma proposição tão metafísica quanto a sua afirmação. Por conseguinte, o empirismo consequente não nega o transcendente, senão que afirma destituída de sentido na mesma medida tanto a negação como a afirmação do transcendente. Esta última distinção é de máxima importância. Estou convencido de que a oposição principal à nossa concepção procede do fato de não se entender a diferença existente entre a falsidade de uma proposição e a ausência do sentido dessa proposição. O enunciado carece de sentido falar de um mundo externo metafísico. Não quer dizer que o mesmo que não existe um mundo externo metafísico, mas significa uma coisa inteiramente distinta. O que o empirista diz ao metafísico não é: as tuas palavras afirmam uma coisa falsa, mas as tuas palavras não afirmam nada. Não o contradiz, mas o afirma. Não compreende o que queres dizer. Então, fecho aqui o Schlick, né? Acho que essa conclusão aí dá um parecer meio que geral sobre o pensamento deles, né? É claro que existe uma diferenciação entre Schlick e Carnap, né? Mas no geral estavam com o mesmo propósito. Beleza? Isso é mais para mim. Na hora que eu tiver alguma dúvida, eu corro pro vídeo e vou escutar, tipo, buscar na memória aí. E espero que sirva para alguém também. Abraço.